Karine Lopes trabalhava para a polícia há 3 anos e já tinha visto muita coisa. Apesar de a jovem ser apenas uma patrulheira, ainda era um trabalho difícil a se fazer, pois muitas vezes ela tinha que perseguir e deter criminosos muito perigosos. O seu pai também já foi policial e, portanto, continuar a tradição familiar era uma questão de homenagem para a jovem. Roberto Lopes era considerado um dos policiais mais experientes da delegacia e a sua foto teve lugar permanente na parede de honra. Infelizmente, isso não o salvou da bala de um fugitivo que decidiu assaltar um posto de gasolina. A morte de seu pai atingiu Karine duramente, especialmente porque a mulher queria ser como ele em tudo. Ele nunca seria capaz de esquecer o rosto da sua mãe manchado em lágrimas, o caixão coberto com a bandeira e o funeral com a salva de armas. Naquele dia, Karine fez uma promessa a si mesma de ser digna de seu pai e sempre fazer o que a sua consciência lhe dizia. Por isso, a mulher foi trabalhar para a polícia após a formatura. No início, todos riram da recém-chegada, pensando que ela não iria durar muito no trabalho. Mas Karine logo provou ser uma verdadeira profissional e premiou o sucessor do trabalho de seu falecido pai. Patrulhando as ruas de Chicago, Karine protegeu a paz dos residentes locais de quaisquer atividades ilegais de criminosos e vândalos. Enquanto isso, a sua mãe não estava tão entusiasmada sobre a ocupação de sua filha. Karine, é um trabalho muito perigoso e difícil, minha filha. Você deve se cuidar e não esquecer o destino que se abateu sobre seu pai. Amanda Lopes disse com preocupação em sua voz. Karine apenas encolheu os ombros em resposta, dizendo que não poderia fazer de outra forma. Um dia, Karine viu um sem-teto implorando por esmola enquanto ela estava patrulhando pelo parque da cidade. O homem estava vestindo uma velha jaqueta rasgada. Sua calça jeans e seu tênis definitivamente já tiveram dias melhores e pareciam que poderiam desmoronar a qualquer momento. Um boné de beisebol, desbotado, com a viseira quebrada, completou sua miserável sorte. O homem se comportou com calma e não importunou ninguém. Em vez disso, ele ficou quieto com a caixa de papelão nas mãos, na qual todos poderiam colocar alguns trocados. Karine estava curiosa sobre esse sem-teto incomum. Então, ela decidiu observá-lo de longe. Ela ficou encantada ao concluir que ele não estava bêbado e não parecia ter ingerido álcool. Karine já havia enfiado a mão no bolso para pegar algum trocado para dar ao homem, quando, de repente, 3 jovens embriagados apareceram ao virar da esquina. Eles se comportaram de maneira muito desafiadora, e Karine confiantemente os classificou como baderneiros imediatamente. Vendo o sem-teto assustado com a caixa de papelão nas mãos, os homens resolutamente se dirigiram até ele. O homem não percebeu o perigo a tempo, então era tarde demais para ele escapar. Os baderneiros rapidamente cercaram o homem infeliz e começaram a intimidá-lo. "Pegue o que quiser, só não me toque", o homem implorou, mas os bastardos pareciam não ouvir. Foi quando Karine chegou até o local já tendo pedido reforços. "Afaste-se dele agora", Karine ordenou, tirando a arma de serviço. Vendo a mulher com o uniforme de policial na frente deles, os valentões foram pegos de surpresa e lentamente se afastaram do morador de rua. Nenhum deles queria se envolver com a polícia. Portanto, eles correram para fugir antes que o reforço chegasse. Karine não tentou alcançá-los, porque ela já estava mais interessada no homem sem teto na época. "Como você está? Você está bem?" "Sim, obrigado. Não precisa se preocupar. Não teria sido a primeira vez que esses caras pegam meu dinheiro. Eles são praticamente inofensivos, então eu não guardo rancor deles." O homem respondeu com um suspiro triste. Naquele momento, Karine tirou alguns dólares do bolso e os entregou ao morador de rua. "Aqui, pegue isso. Eu sei que não é muito, mas é alguma coisa." O rosto do homem se iluminou imediatamente e lágrimas brotaram em seus olhos. "Obrigado. Eu estou muito envergonhado que a minha vida acabou dessa maneira", o homem sussurrou. Karine passou mais alguns minutos conversando com o sem-teto. Então,
Depois de explicar a situação aos policiais que acabaram de chegar, voltou a patrulhar a cidade. No fundo de sua alma, a mulher sentiu uma pena e simpatia inexplicável pelo morador de rua. O fato é que o morador de rua lembrou Karine de seu falecido pai. O jeito que ele falava e a sua voz. Ela não acreditava muito na reencarnação de alma, mas a semelhança era demais. No dia seguinte, Karine voltou ao parque para ver o sem-teto e deu a ele mais alguns dólares. Como se descobriu um pouco mais tarde, o nome do homem era Roger. Ele nem sempre era um sem-teto. Ele costumava trabalhar em um escritório e era muito respeitado por seus superiores. Infelizmente, a felicidade de Roger foi efêmera. Problemas bateram na porta de sua casa quando a sua esposa foi diagnosticada com câncer. Roger fez de tudo ao seu alcance para aliviar o seu sofrimento e conseguir o melhor tratamento. Mas foi tudo em vão. Rebecca morreu 1 ano após o seu diagnóstico inicial. A morte de Rebecca foi um golpe extremamente doloroso para seu marido. O homem estava perturbado e simplesmente não conseguia encontrar forças para seguir em frente. Tentando abafar a dor da perda, Roger voltou-se para as drogas e o álcool. Claro que esse estilo de vida não poderia ter acabado bem. Primeiro, Roger perdeu o emprego, que simplesmente deixou de ir por causa de seus vícios. Um pouco mais tarde, o homem perdeu a casa, que foi usada como garantia de empréstimo bancário que Roger já não podia mais pagar. Fora isso, Roger se viu morando na rua, que era muito hostil para o funcionário de escritório. Ao longo do tempo, o homem conseguiu se livrar de seus vícios, mas infelizmente, ele nunca conseguiu recuperar a sua vida antiga. Em vez de trabalhar em um escritório, Roger agora vivia de coletar sucata e garrafas vazias. Quando não havia outra maneira de ganhar dinheiro, ele implorava por dinheiro no parque. Neste momento, Roger estava acostumado a se virar apenas com uma xícara de café pela manhã e um pãozinho à tarde. O jantar simples não fazia parte do cardápio do homem. Ele compartilhou tudo com Karine, um diálogo bastante longo que levou alguns minutos para terminar a sua história. Ficou claro que o homem há muito queria compartilhar a sua história de vida com alguém aliviando a sua alma. Você já passou por tanto, Sr. Roger. Eu nunca pensei que podia ser assim. Karine sussurrou com lágrimas nos olhos. Bem, pode. E foi tudo uma bagunça em minha vida. Você ainda é muito jovem e não viu muita coisa. Roger respondeu com um suspiro triste. Desde aquele dia memorável, Karine começou a ver Roger quase todos os dias. A policial tratou o homem como seu próprio pai, ajudando-o com dinheiro, comida e roupas. Os colegas dela apenas acharam que ele estava se aproveitando de sua ingenuidade e compaixão. Isso durou cerca de 2 semanas, e em seguida, Roger desapareceu. Além disso, isso aconteceu imediatamente depois que Karine deu a ele uma quantia bastante impressionante de dinheiro, para que ele pudesse restaurar alguns documentos que ele perdeu há muito tempo. O homem não estava no parque ou no trailer abandonado que serviu de lar para ele quando estava úmido e frio lá fora. Karine passou dias tentando encontrar Roger, mas seus esforços nunca foram bem-sucedidos. Bem, o que eu disse a você? Aquele mendigo enganou você e pegou seu dinheiro e fugiu. Eles são todos iguais. Primeiro eles entram na cabeça de alguém. Então, eles começam a tirar dinheiro de sua vítima. Ele provavelmente já está gastando seu dinheiro em algum bar ou em outro lugar. O chefe de Karine disse a ela em um tom condescendente. Mas a mulher desesperadamente não queria acreditar que o sem-teto poderia tê-la enganado intencionalmente. Ela se lembra muito bem de seus olhos cheios de lágrimas e dor indescritível. É claro que todas as pessoas são diferentes, mas Karine tinha 100% de certeza de que o homem sem teto era honesto com ela. No entanto, o tempo passou e Roger não estava em nenhum lugar. Em algum momento, Karine se resignou para a possibilidade dela ter sido vítima de um golpista.
Pelo menos eu permaneci fiel a mim mesma, a mulher pensou, tentando deletar rapidamente este episódio de sua vida. Ao longo do tempo, as feridas emocionais de Karine cicatrizaram, e ela perdoou Roger por tê-la enganado. 14 anos se passaram e a vida de Karine mudou muito durante esse tempo. Ao ser ferida por prender um criminoso perigoso 5 anos atrás, Karine teve que deixar o serviço e começar uma nova vida sem distintivo da polícia, patrulhando as ruas e o risco diário associado à profissão perigosa. A conselho de sua mãe, a mulher decidiu obter outro diploma e voltou para a faculdade. Tendo se formado com sucesso em economia, ela tinha muitas novas oportunidades abertas para ela. Agora, a mulher precisava encontrar um emprego onde seus talentos e conhecimentos seriam aplicados. Indo para a entrevista com o diretor de uma empresa comercial, Karine estava muito agitada. Esse trabalho abriria novos horizontes para ela, e por isso a mulher queria muito causar uma boa impressão no empregador. Mas, quando a mulher entrou no escritório do diretor, sua surpresa não tinha limites. O fato é que era Roger, quem estava sentado atrás da mesa coberta com pilhas de documentos e pastas. Só que agora, ele estava usando um caro terno com gravata e lindos óculos. "Roger, é você mesmo?" Karine exclamou. "Sim, sou eu mesmo. Que ótimo te ver. Lamento como as coisas correram. Por favor, sente-se. Eu vou te explicar tudo." O Roger gentilmente disse e moveu a cadeira para a mulher. Como descobriu um pouco mais tarde, Roger não era uma fraude, e ele gastou o dinheiro que Karine lhe deu realmente para restaurar os seus documentos. Imediatamente depois disso, Roger acidentalmente encontrou seu ex-sócio que lhe ofereceu um emprego em uma das filiais de sua empresa, localizada em outra cidade. Não houve tempo para pensar, e o ex-sem-teto aceitou de bom grado a oferta de seu velho amigo. Naquele momento, Roger acreditava sinceramente que poderia mudar de vida. E agora, olhando para Karine sentada na frente dele, ele personificava o sucesso e a respeitabilidade. "Me desculpe por não ter encontrado você antes. A minha vida ficou tão ocupada agora que eu tive que morar em outra cidade por vários anos e só voltei para Chicago há 1 ano." Roger disse, baixando os olhos em constrangimento. Mas Karine não segurou o rancor contra Roger, a quem ela sempre tratou como seu próprio pai. Agora, olhando para as mudanças dramáticas na vida de Roger, a mulher estava feliz por ter feito tudo o que ela pôde para apoiá-lo, quando ele estava passando por momentos difíceis. Depois de ser contratado como gerente sênior, Karine foi promovida a chefe de departamento em tempo recorde. Nos tempos de hoje, os dois continuam amigos e a amizade deles serve de exemplo para muitos. Todos olharam para eles que se parecem pai e filha, e nem desconfiam que são apenas amigos cuja amizade sobreviveu aos testes da pobreza e do tempo. E aí, o que você achou da história de hoje, meus caros? Deixe-me saber o que você acha nos comentários e se inscreva no canal se ainda não for inscrito para mais histórias fascinantes.